Pissoroptide é uma família de ácaros parasitas que vivem na superfície da pele. Esses ácaros afetam vários animais, incluindo gatos, cães, coelhos, gado, ovelhas e cavalos. Eles produzem formação de crostas de textura espessa, lesando a pele do hospedeiro. Essa família é dividida em 3 gêneros: os Pissoróptes, os Otodectes e os Coriópodes. Os ácaros do gênero Pissorópodes foram separados em espécies de acordo com as preferências de hospedeiro e do local do corpo onde agem. Em orelhas de coelhos e ovelhas encontram-se os Pissorópodes cuniculi. Em equinos, Pissorópodes equi. Recentemente, todos os Pissorópodes foram classificados em apenas uma espécie, Pissorópodes ovis, que parasitam ovelhas, caprinos, bovinos e outros ungulados, além de outras espécies domésticas e silvestres. Eles possuem o corpo em formato ovoide, contém gnatossoma mais longo do que largo, patas grossas e longas, longos pedicelos trissegmentados. Os machos apresentam ventoses na primeira, segunda e terceira pata e as fêmeas na primeira, segunda e quarta pata. Além dos machos apresentarem 2 ventosas copulatórias ao lado do ânus, também contam com um quarto par de patas bem reduzido. Umas características marcantes deste gênero são as peças bucais pontiagudas e os tubérculos abdominais arredondados do macho. Eles realizam todo o ciclo de vida em um hospedeiro. Parasitam equídeos, bovinos, ovinos e coelhos. Contém 5 estágios em seu ciclo de vida: ovo, larva, onde a larva apresenta 3 pares de patas, 2 estágios de ninfa, que são protoninfa e tritoninfa, e adultos. O ciclo dura em torno de 14 a 19 dias e eles não realizam galerias. O hospedeiro pode apresentar sintomas como prurido intenso, dermatite extensa e infecção bacteriana secundária. Porém, após o estabelecimento da infestação, ocorre uma redução significativa no crescimento da lesão. É frequente a existência de portadores assintomáticos, mas que ainda assim podem infectar outros animais. A maior patogenicidade está relacionada ao fato de que os Pissorópodes possuem peças bucais perfurantes e mastigadoras, que podem lesar gravemente a pele do hospedeiro, diferentemente da maioria dos ácaros que não são escavadores. As imagens representam a sarna pissoróptica em um estado avançado em bovino e em um coelho. A confirmação do diagnóstico da sarna pissoróptica é realizada por meio da visualização de formas larvais ou adultas dos parasitos, em análise microscópica obtida através do exame de raspado de pele. Para o controle da sarna, é necessário medidas que reduzam ao máximo o contato do agente etiológico com o hospedeiro, como a separação de animais infectados, o uso periódico de acaricidas e a tosquia precoce. A profilaxia da sarna pode ser realizada com a aplicação de produtos acaricidas, como organofosforados, piretroides ou amitrais, em banhos de imersão a que todos os animais do rebanho devem ser submetidos. É recomendado que os animais sejam banhados de 10 a 15 dias após a tosquia, repetindo-se o banho 12 dias após a primeira aplicação do produto. Os parasitas do gênero Otodectes são frequentemente encontrados no ouvido de cães e gatos. A espécie Otodectes cynotes é reconhecida como a principal causadora de otite externa nesses animais. Os Otodectes possuem formato do corpo ovoide.
As fêmeas contêm ventosas na primeira e segunda pata e os machos na primeira, segunda, terceira e quarta pata. Os machos não apresentam tubérculos abdominais e o quarto par de patas da fêmea é muito pequeno. Uma característica marcante deste gênero são os pedicelos curtos e não segmentados. O ciclo se divide em estágios progressivos: ovos, larvas, protoninfas, deutoninfas e adultos, durando cerca de 21 dias e ocorrendo totalmente no animal, se iniciando no canal auditivo externo. O Otodectes não realiza galerias no hospedeiro. Os sinais clínicos se caracterizam por prurido intenso no canal auditivo, produção de cerúmen escuro com aspecto de borra de café e eventuais escoriações, inclinação da cabeça e o ato de sacudir as orelhas intensamente. O excesso de cera e o traumatismo causado pelo ato de coçar fazem com que os animais desenvolvam otite externa, que apresenta uma descarga ceruminosa castanha escura, causando dor e agravando o desconforto. O diagnóstico é realizado através de inspeção indireta, utilizando um otoscópio por meio do qual o ácaro é observado se movimentando nos meatos dos animais, e também pela coleta de secreção otológica, com o auxílio de um suave para visualização do ácaro em lâmina sob microscópio óptico. O tratamento se baseia na limpeza do ouvido com remoção de cerúmen e aplicação de produtos parasiticida tópico, além de produtos que contenham antibiótico para aqueles animais que apresentarem infecção secundária. É importante manter o animal acometido isolado do restante dos animais, além de higienizar os objetos utilizados por ele. As espécies do gênero Coreoptes são classificadas de acordo com a preferência de hospedeiro. Coreoptes ovis parasita ovelhas e carneiros, Coreoptes cuniculi coelhos, Coreoptes equinos e Coreoptes bovis bovinos. Eles são caracterizados por apresentar gnatossoma longo e cônico e abertura anal, ventral e posterior. Os machos possuem ventosas na primeira, segunda, terceira e quarta pata, e as fêmeas na primeira, segunda e quarta. Contém pedicelo curto e simples, sem nenhuma segmentação, peças bucais arredondadas e os machos contêm tubérculos abdominais. O ciclo se divide em ovo, larva, protoninfa, tritoninfa e adultos. Todos os estágios ocorrem no hospedeiro. O ciclo completo leva cerca de 3 semanas para se realizar. Eles não realizam galerias e podem sobreviver até 3 semanas fora do hospedeiro. Os sinais clínicos se baseiam em prurido, havendo surgimento de descamação, pápulas, crostas, ulceração, alopécia e espessamento da pele, como lesões secundárias do autotraumatismo. A patogenicidade está relacionada ao surgimento de crostas e espessamento da pele, que se estendem das axilas e região do peito em direção caudal. A imagem aborda o surgimento de sarna corióptica em um caprino, onde todo o ventre do animal foi comprometido. O diagnóstico ocorre através do exame de raspado cutâneo, de forma bem simples. É necessário a separação dos animais infestados, uma alimentação adequada para eles, condições de higiene do recinto, esterilização do material de uso dos animais, como por exemplo arreios, coleiras com acaricida, manter o pelo deles curto e a utilização de organofosforados, piretroides ou amitrais, que devem ser aplicados em banhos de imersão nos animais.
Os ácaros da família Sarcoptidae são chamados de escavadores porque literalmente escavam galerias na pele do hospedeiro. Dentre as características morfológicas gerais da família Sarcoptidae, podemos citar corpo globoso, patas curtas e grossas, rosto curto e largo, patas posteriores encaixadas total ou parcialmente no idiossoma. Os machos não vão possuir ventosas copuladoras, mas terão ventosas nas patas 1, 2 e 4. As fêmeas possuirão ventosas nas patas 1 e 2. Além disso, os ácaros possuirão 4 pares de pata na fase adulta. Na parte posterior deste mapa mental, veremos as principais características e informações sobre os ácaros do gênero Sarcoptes. Dentre elas, começamos por morfologia. O tamanho desses ácaros irá variar de 0,2 a 0,5 milímetros. Seu gnatossoma será cônico, isto é, tão longo quanto largo. Pedicelo longo e não segmentado. Ânus localizado terminalmente. E corpo estriado com áreas escamosas, espinhos curtos e grossos na fase dorsal. Dentre os principais hospedeiros dos ácaros sarcópticos, podemos citar homem, cães, equinos, suínos, bovinos, ovinos e caprinos. Quanto à patogenia, as primeiras lesões vão surgir com pequenas pápulas avermelhadas ou vergões e eritema generalizado ao redor dos olhos, no focinho, na superfície côncava da parte externa das orelhas, nas axilas e na face anterior dos jarretes, onde a pele é fina. O ato de coçar resulta em escoriação das áreas acometidas e formação de escamas amarronzadas na pele lesionada. Em seguida, a pele se tornará enrugada, coberta por lesões crostosas e espessa. Com isso, podemos ver que o papel patogênico não residirá somente nas lesões pelo ácaro, mas também na contaminação secundária e nas escoriações provocadas pelo indivíduo ao se coçar. Dentre os sinais clínicos, podemos citar presença de pus, crostas e escamas, alopécia, prurido e engrossamento da pele. Para o diagnóstico será utilizado raspagem cutânea, trial terapêutico, dentre outros métodos. É importante ressaltar que para realizar corretamente a raspagem, deverão escolher-se pelo menos 5 zonas diferentes onde se observem as lesões mais recentes. É necessário ter em conta que, apesar de o ácaro estar presente, cerca de 75% das raspagens podem revelar um resultado negativo. Outro método bastante utilizado é o reflexo pinal-pedal. É habitual utilizar-se desse reflexo como técnica de suporte no diagnóstico da sarna sarcóptica. A ativação do reflexo revela-se positiva se a perna correspondente do mesmo lado do corpo efetuar o movimento de coçar. O controle irá variar em função do paciente proprietário e do clínico. Os planos terapêuticos existentes são consoantes à via de administração aplicada, via tópica por banhos, via subcutânea com ivermectina, por exemplo, via oral, dentre outros. Quanto aos métodos profiláticos, podemos citar a limpeza do ambiente e o cuidado com animais infectados no mesmo local de animais sadios. Indo para a parte inferior do mapa mental, veremos as principais características do gênero Notoedris. Começando por morfologia, o tamanho desses ácaros irão variar de 0,1 a 0,25 milímetros. O ânus será encontrado dorsalmente. Sua face dorsal é com escamas rombas e o pedicelo, assim como o gênero Sarcoptes, é longo e não segmentado. Os animais diagnosticados com sarna notoédrica irão apresentar os principais sinais clínicos: coceira,
Formação de crostas que se espessam, endurecem e se desenvolve à custa de exudações de soro e extravasamento de sangue. Quanto à patogenia, as lesões iniciais constituem-se de pequenas pálpulas que vão formando cadeias, principalmente na borda das orelhas, deformando o contorno destas. Em seguida, aparecem crostas cinzentas amareladas, provocando a queda de pelos. O diagnóstico da sarna notoédrica é semelhante ao da sarna sarcóptica, ou seja, é feito com raspagem cutânea. O veterinário irá realizar um diagnóstico definitivo por meio de um exame físico completo, explorando a pele com lâmpada de Wood e recolhendo amostras de raspagens das zonas afetadas. O controle e profilaxia da sarna notoédrica também é semelhante ao da sarna sarcóptica, com medição tópica por banhos com produto específico ou sistêmica, via oral, injetável ou pipetas. Exemplos dessas são ivermectina, selamectina, moxidectina, dentre outros. O ciclo biológico dos gêneros Sarcóptes e Notoedres são muito parecidos. Em seu ciclo evolutivo, temos as seguintes fases: ovo, larva, 2 fases de ninfa, macho, fêmea imatura e fêmea adulta ou ovígera. A fêmea fertilizada escava galerias na epiderme, onde se nutre de linfa. À medida que escava seu túnel, vai efetuando a postura dos ovos. Estes vão surgindo com 2 a 3 dias de intervalo e se sucedem durante 2 meses, ficando para trás os mais velhos. A fêmea demora cerca de meia hora para atravessar a camada córnea da pele. O trajeto das galerias pode ser reconhecido pelo aspecto irritativo e pelas excreções enegrecidas que a fêmea vai deixando. Em 5 dias, os ovos dão nascimento a larvas hexápodes, que passam para a superfície da pele, onde procuram alimento e abrigo, e passam por uma ecdise, surgindo as ninfas octópodes. Após nova muda de pele, surgem os machos e as fêmeas imaturas. Os primeiros procuram essas últimas para a fertilização. Passados alguns dias, a fêmea imatura já fertilizada passa por uma nova ecdise, resultando na fêmea adulta, que procura penetrar na pele, recomeçando o ciclo. Assim, o ciclo se completa em 10 a 20 dias. Nessa parte, iremos explorar um pouco mais sobre a morfologia dos ácaros. O gnatossoma é a parte anterior do corpo. O podossoma é onde se insere as pernas. O opistossoma é a região posterior às pernas. A região que encontra o opistossoma e o podossoma é denominada de idiossoma, que é basicamente a região posterior do corpo do ácaro. Também podemos notar que esse ácaro é um sarcoptídeo, porque seu ânus é localizado terminalmente. Nessas imagens podemos ver os sinais das sarnas sarcópticas que já foram mencionados, como engrossamento da pele, muita alopécia, crostas e escamas desses 2 animais, dentre outras coisas. Aqui vemos sinais clínicos da sarna notoédrica, com bastante crostas e alopécia na região das orelhas e da cabeça desses animais. Os ácaros do gênero Cnemidococcus, eles causam sarnas em galináceos, periquitos e canários, nas áreas das patas, nas áreas da base do bico, no dorso desses animais. E isso se dá devido à atividade de escavação da fêmea. As espécies Cnemidococcus mutans e Cnemidococcus galini, elas vão ter como principais hospedeiros galináceos. Já o Cnemidococcus jamaicensis atingirá canários e o Cnemidococcus pili atingirá periquitos. Quanto à sua morfologia, estes ácaros eles apresentam um gnastossoma mais largo do que longo. Na sua face dorsal não apresenta espinhos, mas apresentam pequenas linhas e seu corpo é estriado.
Ao lado do ânus terminal, eles vão apresentar duas cerdas. Na base dos palpos, há duas barras longitudinais que chegam até o nível das patas, e seus pedicelos não são segmentados. É possível observar cerdas longas e ventosas em todas as patas no macho, diferente da fêmea, que não possui ventosas. Com relação ao seu ciclo biológico, as fêmeas elas não produzem galerias, elas permanecem sedentárias e sua presença determina uma proliferação epidérmica acompanhada de aumento da substância córnea. Essa proliferação ela é bem marcada nas patas desses animais, que é resultado de um tecido alveolar tomado por numerosas pequenas câmaras, repletas de ácaros em todos os seus estágios de desenvolvimento. O ácaro ele invade ativamente a epiderme, danificando-a em direção à derme. Ao mesmo tempo, todos os borros da depressão por onde penetrou vão reagir produzindo substância córnea que vai recobrir totalmente essa depressão, transformando-a em uma pequena bolsa fechada. E é dentro dessas bolsas que ocorrem todos os estágios de desenvolvimento dos ácaros, desde ovo até o ácaro adulto. E é apenas nessa fase inicial da invasão dos ácaros nas camadas superficiais da epiderme que se estabelece uma reação inflamatória. Logo que o ácaro se instala mais profundamente na epiderme, a inflamação desaparece e se desenvolve um tecido esponjoso. Nos sinais clínicos apresentados pelos hospedeiros, é possível observar que as aves elas andam com dificuldade, é possível observar também um purido moderado. As patas e a região da base do bico elas ficam com um aspecto mais engrossado e é possível ver também uma descamação da pele. Em animais mais jovens pode ocasionar a deformação das patas. Estes ácaros eles podem apresentar patogenias como a sarna podal das galinhas, sarna deplumante das aves, sarna escamosa dos periquitos, que vão gerar consequências para os animais, como deformidade dos dígitos, perda de unhas e dedos, paralisia, hiperplasia da epiderme, e por esse motivo são ácaros de extrema importância para a medicina veterinária. Para a realização do diagnóstico, é necessário amolecer as crostas das áreas afetadas pela sarna, que geralmente são as patas ou a base do bico, utilizando água morna e óleo mineral. Depois se remove as crostas mais soltas, macera e se olha no microscópio entre lâmina e lamínula em 100 vezes. A profilaxia ela se dá por meio da separação dos animais infestados e fornecimento de uma alimentação adequada para eles. É necessário também que eles tenham uma boa condição de higiene no recinto e que o material utilizado em animais que possuem esses ácaros sejam esterilizados para que se possam utilizar em animais sadios. O recomendado é que não se utilize esses materiais antes de 14 a 17 dias. Os ácaros do gênero Demodex, eles têm como principais espécies os Demodex canis, que tem como os hospedeiros os cães, Demodex phylloides, que tem como os hospedeiros os suínos, e o Demodex folliculorum, que tem como hospedeiro o homem. O Demodex canis ele está presente em grande parte dos cães, só que nem sempre ele vai desenvolver a patogenia em si. Vai depender muito da imunidade do animal e normalmente atinge filhotes de 3 a 6 meses. Caso ele desenvolva a doença, pode ocasionar, por exemplo, a demodicose, que é uma doença relacionada a sarnas bastante comum dentro da clínica veterinária. Morfologicamente, podemos observar ácaros alongados e achatados dorso-ventralmente. Eles possuem dimensões bem pequenas
e seu corpo é dividido em 3 áreas. A área do gnatossoma, que é onde vão estar localizadas as quelíceras em forma de estilete e aderidas aos palpos constituídos por 3 artículos. A área do podossoma, que sustenta 4 pares de patas, curtas e grossas, formadas por 3 artículos cada uma, são segmentadas. A região mais caudal é o opistosoma, que possui estrias transversais. O orifício genital feminino, ele é ventral e em fenda, situado no nível da coxa 4. Já o orifício genital masculino, ele é dorsal e está localizado entre as coxas 1 e 2, de onde emerge o pênis. O par de espiráculos único está na face ventral, na base do gnatossoma, e seus ovos são fusiformes. Quanto ao seu ciclo biológico, esses ácaros eles vivem na derme, dentro do folículo piloso, e de glândulas sebáceas, que é onde eles se alimentam de células epiteliais. As fêmeas elas fazem a postura dos ovos nesses locais, onde após alguns dias ocorre a eclosão das larvas, que passam para a fase ninfal, chamada protoninfa, e depois para a deutoninfa. Após isso, ocorre a diferenciação de machos e fêmeas. Estes vão para a superfície da pele a fim de copularem, que é a chamada fase de contaminação. Após a cópula, as fêmeas ovígeras já fecundadas e os machos voltam para o folículo piloso, que é onde pode ocorrer o rompimento do folículo e o ácaro move-se para outros órgãos, como o fígado, por exemplo. Nos sinais clínicos apresentados por estes animais parasitados por estes ácaros, é possível perceber o aparecimento de áreas circunscritas de alopécia na cabeça, ao redor dos olhos, na parte inferior da pata. Apresentam também uma formação de crostas, pontos vermelhos, uma queda acentuada de pelo. Pode se apresentar de 2 tipos, do tipo úmido, que é quando tem pus, e do tipo seco, que é com prurido intenso e uma crosta superficial. Geralmente essa é a fase inicial e depois ela passa também para o estado úmido. Com relação à patogenia, o Demodex canis ele pode causar sarna demodesca canina, que é conhecida como a lepra dos cães. O estabelecimento dessa doença está relacionado à imunidade do animal. Normalmente vai atingir filhotes de 3 a 6 meses, podendo atingir glândulos linfáticos e órgãos viscerais. A maioria dos casos é branda e a recuperação é espontânea, mas em alguns casos pode levar à morte. Em suínos, o Demodex phylloides pode ocasionar dermatites pustulosas com a formação de lesões ulcerosas. Para a realização do diagnóstico, é necessário que se faça uma anamnese e uma colheita de material. Para coletar esse material, a gente mergulha uma lâmina de bisturi em óleo mineral, faz com a mão uma prega na pele do animal, fazendo uma raspagem até que se tenha um leve sangramento. Também pode ser feito através do teste de fita adesiva, que é um teste bem menos invasivo para o animal. Para o controle, como é um ácaro de ocorrência natural na pele, que costuma produzir a doença em animais imunodeprimidos, é necessário que se pesquise a causa da imunodepressão, que pode ser a mudança de casa, ou de alimentação, ou estresse, e reverter essa causa e tratar os animais. O tratamento ele tem que ser feito através de uma administração sistêmica de fármacos, que são denominados lactonas macrocíclicas, como a ivermectina. E esse processo tem que ser repetido diversas vezes, pois como o ácaro está localizado na derme, o produto tem um difícil acesso até ele.